Olá, hoje nós vamos falar de direito do trabalho e nós vamos falar hoje sobre a organização sindical. Há muito tempo, né, já se dizia que não há sindicalismo verdadeiro sem o autogoverno democrático das associações civis representativas de movimentos sociais organizados. Daí a importância de nós fazermos agora um breve relato sobre os sistemas sindicais em alguns países democráticos. O sistema sindical francês, ele está edificado sobre três grandes princípios: o da liberdade, o da pluralidade e o da autonomia. Os sindicatos franceses encontram-se reunidos em quatro grandes entidades de cúpula: a Confederação Geral do Trabalho, a Confederação Geral do Trabalho Força Operária e a Confederação Francesa dos Trabalhadores Cristãos e a Confederação Geral dos Quadros. A Inglaterra, desde 1906, ela garantiu por lei a liberdade sindical plena, sendo nesse mesmo ano fundado o Partido Trabalhista. O Congresso dos Sindicatos é o órgão de cúpula da organização sindical inglesa. Na Alemanha Ocidental, a liberdade sindical foi reconquistada após a Segunda Guerra Mundial, sendo a principal organização sindicalista a Confederação dos Sindicatos Alemães, que ela é sediada em Düsseldorf. Bom, e no Brasil, a Constituição Federal de 1988, de índole democrática, consagrou a autonomia sindical, a liberdade de filiação, mas manteve contraditoriamente o sistema da unicidade sindical, ou sindicato único, que consiste na permissão, por meio de norma jurídica estatal, de existência na mesma base territorial, de apenas um sindicato representativo da mesma categoria profissional ou econômica. Isso tem previsão no inciso 2º do artigo 8º da CLT. E a contribuição sindical obrigatória, que é um imposto sindical, independentemente da contribuição confederativa instruída pela Assembleia Geral da categoria, também previsto no inciso 4º do artigo 8º da CLT. Vários autores, eles formulam conceitos diferentes para sindicato, né, do que é o sindicato. Para uns, é toda instituição ou associação que, via de regra, de caráter profissional, cujo objetivo repousa na defesa dos interesses comuns de uma classe ou de um grupo de pessoas. Outros afirmam que o sindicato é uma associação profissional, reconhecida pelo Estado e investida nas prerrogativas e obrigações legais como representante legal de uma categoria. O doutrinador Amaury Mascaro Nascimento, ele afirma que sindicato é uma organização social que é constituída para um princípio da autonomia privada coletiva e defende os interesses trabalhistas e econômicos nas relações coletivas entre os grupos sociais. A nosso ver, o sindicato, ele constitui uma espécie do gênero associação, que tem a missão de fazer a defesa dos interesses profissionais e econômicos
daqueles que integram aquele sindicato, aquela organização. Bom, várias ligas operárias e sob forte influência dos trabalhadores estrangeiros que migraram para o Brasil, né, surgiram no Brasil no final do século XIX e início do século XX, os primeiros passos se deram aí através do sindicalismo nacional. Os primeiros a serem reconhecidos legalmente foram os sindicatos rurais, que foram reconhecidos em 1903. Depois, os sindicatos urbanos, em 1907. E a partir de 1930, o modelo sindical brasileiro ele sofreu a influência do corporativismo italiano, que era o fascismo, e resultou aí em acentuada interferência do Estado na sua organização e funcionamento. E na Revolução de 1930, deu contornos mais precisos a respeito da organização sindical. O decreto 19.770 de 1931, ele determinou a distinção mais nítida entre sindicato de empregados e os sindicatos de empregadores. Então, a partir daí, foi exigido o reconhecimento dos sindicatos através do Ministério do Trabalho, que então tinha sido criado. Na Constituição de 1934, foi garantida a pluralidade e a autonomia dos sindicatos. Devido à falta de regulamentação infraconstitucional, esses preceitos eles acabaram se esquecendo, acabaram caindo no esquecimento. E na Constituição de 1937, ela consagrou o sindicato único, né, cuja criação, organização e o funcionamento eram regulados pelo Decreto 1402 de 1939. Permitiu a intervenção estatal na vida sindical. A investidura sindical passou a ser conferida à associação mais representativa, a critério do Ministério do Trabalho. A greve era considerada infração penal naquela época. Esse sistema de índole fascista foi posteriormente adotado pela Consolidação das Leis do Trabalho, pela CLT. A Constituição de 1943 ela reconhece o direito de greve, que foi regulamentado muito tempo depois, né, lá em 1964, e declara ser livre a associação sindical. Mas as formas de constituição, organização, representação e exercício de funções delegadas do poder público não tinha regulamentação na lei. A Constituição de 1967 e a Constituição de 1969 praticamente nada veio inovar em relação ao regime anterior referente ao sindicato. A organização sindical brasileira, ela sofreu, embora com um pouco disfarçado, né? Não muito disfarçado, né? O caráter conservador, sensíveis a alterações com o novo modelo instituído pela nova Constituição Federal, que é a Constituição Federal vigente nos dias de hoje, a de 1988. O regime de forte interferência estatal, ele cedeu lugar ao sistema de autonomia das entidades sindicais, sem que fosse, contudo, adotada a liberdade sindical plena. Isso com o efeito do artigo 8º da CLT, da Constituição Federal, que dispõe a respeito disso. Vamos lá, artigo 8º. Artigo 8º da Constituição Federal.
pronto, estamos chegando lá. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A Assembleia Geral ficará a contribuição que, em que se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda pelo suplente até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Bom, então esse é o artigo 8º da Constituição Federal, que determina sobre os sindicatos. A natureza jurídica dos sindicatos varia de acordo com o ordenamento jurídico de cada estado. Bom, nos países totalitários não há liberdade sindical. Os sindicatos, eles não têm qualquer autonomia perante o Estado. Eles são, ao revés, órgão do próprio Estado, do qual dependem diretamente. Exemplos de sindicatos de natureza publicitística, os sindicatos nos países que integravam o antigo bloco socialista e os que existiam na Itália fascista. Quando o sindicato ele tem plena autonomia perante o Estado, a sua disciplina jurídica ele resulta do seu poder normativo ou de normas que o situam como associação nos moldes do direito comum. Aflora aí a sua natureza da pessoa jurídica do direito privado, embora com algumas peculiaridades, é claro, para que possa cumprir a sua função principal em defesa dos interesses de grupo, né? Então, são exemplos os sindicatos de natureza privalística, os da Itália contemporânea, dos Estados Unidos, da França e dentre outros. Bom, alguns autores eles afirmam que o sindicato é como se fosse uma pessoa jurídica de direito social, ou seja, uma instituição coletiva de proteção aos fracos. Alguns autores eles defendem essa tese. Bom,
Entendemos que o sindicato no Brasil, ele possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil, que representa a categoria econômica ou profissional, e tem como objetivo atuar, seja judicial ou extrajudicialmente, em defesa dos interesses coletivos ou individuais dos correspondentes àquela categoria, né, com permissão constitucional e legal para promover a negociação coletiva e celebrar acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. Bom, tendo em vista que a árvore sindical brasileira é bifurcada em dois ramos, um integrado pelos trabalhadores e o outro pelos empregadores, é possível encontrar alguns critérios que venham a procurar explicar a base sociológica sobre a qual o sindicato ele se fundamenta. Tudo depende como nós vamos analisar do modelo sindical a ser adotado pelo Estado em si que aplica. Bom, assim, pode haver sindicato por profissão, que reúne todos aqueles que militam numa determinada atividade profissional, independentemente de empresa ou de setor de atividade em que trabalha. Um exemplo é todos os engenheiros que se reúnem num sindicato, os motoristas, os médicos, os advogados, etc. Eles se reúnem num único sindicato. Um outro critério é o do sindicato por empresa, que seria aquele representativo de todos os trabalhadores que trabalham numa determinada empresa, independentemente da profissão que nessa empresa eles exercem. Estados Unidos, Itália contemporânea e Chile, eles adotam esse tipo de modelo. É possível ainda a existência do sindicato por categoria profissional ou econômica, entendendo-se por categoria, segundo o doutrinador Amaury Mascaro do Nascimento, ele afirma que é o conjunto de pessoas de qualquer profissão e de qualquer empresa que exerçam o seu trabalho num setor da economia, determinado pela atividade que é preponderante da empresa em questão. Então, assim, exemplificando, todos os empregados das empresas hoteleiras, independentemente da sua profissão, eles se reúnem numa categoria que é representada por um sindicato. Não se trata de um sindicato por empresa, nem sindicato por profissão. Ultrapassa o limite de uma empresa. Esta apenas serve de indicativo da atividade preponderante para que aqueles que nela se encontram se vinculem para esses fins, né, sindicais. O Brasil, ele adota como regra o sindicalismo por categoria econômica e profissional. Admite excepcionalmente o sindicato por profissão, também chamado de sindicato representativo de categoria profissional diferenciada. Isso tem previsão na CLT, no artigo 511. Não tem o que se falar em sindicato por empresa em nosso país. Na medida em que o enquadramento sindical elaborado pelo Estado ele foi mantido, embora passível de sofrer modificações em virtude do princípio da liberdade de constituição de sindicatos, que é previsto no artigo 8º da Constituição Federal, que lemos há pouco. Bom, o sindicato por profissão, ele é tradicional e em face de sua disposição horizontal, permite
uma homogeneidade de interesses coletivos a serem definidos. A organização sindical, por categoria econômica e profissional, vem recebendo críticas da doutrina por representar um modelo corporativista, né? Inibido e um modelo inibidor. Portanto, da espontânea criação do sindicato. Então, nesse modelo ele se torna corporativista e acaba inibindo. Tem positivo a possibilidade de um agrupamento forte e com maiores poderes de reivindicações. O sindicato por empresa, ele constitui forma descentralizada que visa ao atendimento das peculiaridades que caracterizam as relações de trabalho mantida com cada empregador, né? Suas reais possibilidades econômicas e sua produtividade para fins de aumento salariais. Aqui, o sindicato ele fica mais próximo da realidade da empresa, contribuindo para a otimização dos negócios de forma coletiva. É claro que há outros critérios, né? Existe o critério da base territorial, que é referente à área geográfica de circunscrição do sindicato e é limitada geograficamente. No Brasil, deve necessariamente ser de, no mínimo, correspondente a um município, né? Segundo os termos do artigo 8º, inciso 2º da Constituição Federal. E também tem as associações sindicais de grau superior, como as confederações, né? E as federações, que aqui, portanto, o sindicato seria uma entidade de primeiro grau, porque a federação ela estaria no segundo grau e as confederações em terceiro grau. Na alta cúpula das relações coletivas de trabalho, existem as denominadas centrais sindicais. A Lei 11.648 de 2008, ela reconheceu formalmente a existência das centrais sindicais. E no artigo 1º desta lei, ela determina que elas são entidades de representação geral dos trabalhadores, constituída no âmbito nacional, e cabe coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais, aquelas que são filiadas a elas, e participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e os espaços que são destinados para diálogos sociais que possuem composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos do interesse gerais dos trabalhadores. No parágrafo único desse dispositivo, ele causa uma consideração na central sindical. Ele afirma que a entidade associativa de direito privado é composta por uma organização sindical de trabalhadores. Não existe central sindical de representação geral dos empregados ou empresários. Há países em que existe apenas uma central sindical. No Brasil, existem a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a EFS, a Força Sindical, e a USI, União Sindical Independente, e a CGT, né? que é um desdobramento da Central Geral dos Trabalhadores. Tem ainda outras formas de organização, como os sindicatos verticais, por ramo ou setor da produção,
sem discriminações quanto às diferentes profissões que existem ou ofícios que eles exercem. E os horizontais, organizados com base numa profissão ou ofício sem discriminação quanto aos ramos de atividade a que pertencem, né? Em que os trabalhadores de uma empresa pertenceriam a vários sindicatos, tanto quantos forem os tipos de profissões que estão inseridos dentro da empresa, como por exemplo, né? Por exemplo, o sindicato dos desenhistas, ferramenteiros, motoristas, telefonistas e dentre outros. Também tem sindicatos abertos, não há restrição para ingresso, né? E tem os sindicatos fechados, né? Puros e mistos, que são compostos de trabalhadores e empregadores. Tem os simples, que é integrados por trabalhadores individualmente considerados, e complexos, que é formado da união de sindicatos primários. De direito e de fato, os amarelos, sindicatos espúrios, criados ou financiados por empresários que vêm para enfraquecer a ação dos verdadeiros sindicatos. E nos Estados Unidos também são chamados de sindicatos brancos, esses tipos de sindicatos. Bom, o artigo 8º do inciso 1º da Constituição Federal, ele menciona que a lei ela não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, claro, salvo o registro no órgão competente, né? Proibido, né, ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Até 1994, reinava no entendimento jurídico de que, em face da literalidade do texto constitucional, o Ministério do Trabalho exercia unicamente uma função cadastral dos novos sindicatos. Como assim? Não apreciava aspectos meritórios relativos à validade ou não da criação das entidades sindicais. Com o advento da Instituição Normativa 3 de 1994 do Ministério do Trabalho, criando o Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, organizado pela Secretaria das Relações de Trabalho daquele órgão estatal, o entendimento anterior foi modificado. Então, assim, compete ao Ministério do Trabalho decidir sobre o registro de sindicatos, federações e confederações para os efeitos de eventuais impugnações que poderão ser apresentadas por outras entidades sindicais que se sentirem prejudicadas com a criação de um novo sindicato. De outra forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretando a norma inscrita no artigo 8º, inciso 1º da Constituição Federal, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho. Esse órgão, que é o Ministério do Trabalho, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo legislador comum. Ainda ele continua a ser órgão estatal incumbido de atribuições normativas para proceder à efetivação do ato registral. Bom, o registro sindical, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele se qualifica como um ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministério do Trabalho mediante resolução fundamentada, sempre que respeitando
respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação à entidade sindical interessada em preencher integralmente os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por este considerado como necessário a formação dos organismos sindicais. Em 2003, o Supremo Tribunal Federal ele editou a súmula 677, que determina que até que a lei venha a dispor a respeito da organização sindical nesse sentido, ele incumbiu o Ministério do Trabalho de proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. É importante lembrar aqui, frisar aqui, que o registro sindical do Ministério do Trabalho, ele constitui ato vinculado, subordinado apenas à verificação de pressupostos legais e não de autorização ou de reconhecimento discricionário, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal. Bom, no ordenamento jurídico brasileiro, o sindicato é administrado nos termos dos seus estatutos. No entanto, eles devem observar as regras que são estabelecidas na legislação. Assim, de acordo com o artigo 522 da CLT, a administração do sindicato ela deve ser exercida por uma diretoria constituída de no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros, e de um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. A diretoria elegerá dentro dos seus membros o presidente do sindicato, sendo certo que a competência do Conselho Fiscal ela é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Além disso, prevê o artigo 523 da CLT que a diretoria ela pode designar, dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia, os delegados sindicais que são destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no artigo 517 da CLT. Então, constitui órgãos da estrutura interna do sindicato. Primeiro é a Assembleia Geral, né, que é um órgão soberano, que é constituído dos associados do sindicato, com direito a voto nas deliberações da sua competência. Também tem o Conselho Fiscal, que ele é integrado por 3 membros, que são eleitos pela Assembleia Geral, né, que esse Conselho Fiscal, a competência dele é a fiscalização da gestão financeira. Outro órgão é a diretoria, né, que é o órgão executivo na estrutura sindical, eleito pela Assembleia Geral, é constituída de no mínimo 3 e no máximo 7 membros, dentre os quais um será eleito pelos demais diretores para ser o presidente do sindicato. Os membros da diretoria e do Conselho Fiscal, eles são destinados da garantia provisória ao emprego, a partir do registro da candidatura e, se eleitos, ainda que suplentes, até um ano após o final do mandato, né? Salvo se eles cometerem falta grave. E isso tem previsão na lei, tanto na Constituição Federal, no artigo 8º,
inciso 8º, e na CLT, no artigo 493, também tem previsão. Bom, existem os recursos financeiros do sindicato, né? E são basicamente 4 essas fontes dos recursos financeiros das entidades sindicais. Vamos falar primeiro sobre a contribuição confederativa. Ela foi criada pela Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 4º. Ela é destinada ao custeio do sistema confederativo sindical brasileiro. Ela é fixada pela Assembleia Geral. A aplicabilidade desse dispositivo constitucional, há uma cisania. Para uns, teria eficácia plena, para outros, a eficácia já é limitada, depende aí do regulamento da lei ordinária. A gente acredita que a contribuição confederativa, por não ter natureza tributária, ela não depende de lei para ser a sua instituição, uma vez que o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, ele confere à Assembleia Geral da categoria a competência para a sua instituição, independentemente de lei ordinária. Por não ter natureza tributária, somente é devida pelos trabalhadores ou empregadores filiados à entidade sindical correspondente, que está requerendo, que está recolhendo aquela contribuição. O Supremo Tribunal Federal, ele editou em 2003 a súmula 666, né? E falou que a contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, ela só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Então, é exatamente isso. A contribuição sindical, a gente falou da contribuição confederativa, agora vamos para a contribuição sindical. A contribuição sindical, ela é compulsória, né, e tinha previsão nos artigos 578 até 610 da CLT, como espécie de uma receita sindical. A contribuição sindical, nos termos do artigo 579 da CLT, ela era devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. Essa contribuição, que também era chamada de imposto sindical, ela possuía natureza tributária e ela foi recepcionada pelo artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal e pelo artigo 149 da Constituição Federal. A Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista, no entanto, ela alterou radicalmente a natureza jurídica da contribuição sindical. Na medida em que ela deixou de ser compulsória e passou a ser facultativa para os integrantes de categorias profissionais ou econômicas, assim também para os integrantes das categorias profissionais diferenciadas. Bom, o artigo 545 da CLT, ele afirma literalmente que os empregadores ficam obrigados a descontar de folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato
quando forem notificados. Bom, não há mais a ressalva da contribuição sindical, que não exigia a referida autorização do empregado para o empregador descontá-la na folha de pagamento. Em outros termos, qualquer desconto salarial destinado ao sindicato da categoria profissional, ele depende de prévia autorização por escrito do empregado. Então, o empregado ele tem que dar autorização para fazer esse desconto da contribuição sindical no seu salário. Além disso, a reforma trabalhista, ela alterou o artigo 578 e 582 da CLT, que passaram a falar da seguinte forma. Vamos lá, 578 da CLT. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão recolhidas, pagas e aplicadas nas formas estabelecidas neste capítulo, sob a denominação de contribuição sindical, desde que prévia, voluntária, individual e expressamente autorizado pelo empregado. Bom, vamos ver o 579. 579. O requerimento de pagamento da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e voluntária do empregado que participar de determinada categoria econômica ou profissional ou de profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou inexistência do sindicato em conformidade o disposto no artigo 591. Agora vamos para o 582. A contribuição dos empregados que autorizam prévia e expressamente o recolhimento da contribuição sindical será feita exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, que será encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado ou, na hipótese de impossibilidade de recebimento, à sede da empresa. Então, observe aí a contribuição sindical dos empregados que autorizam prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Então, a lei fala, né? O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano. E o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observando, é claro, a exigência de autorização prévia e expressa que é previsto no artigo 579 da CLT que acabamos de ler. Os empregadores que venham a optar por esse recolhimento da contribuição sindical, ele deve fazer no mês de janeiro de cada ano, quando começar o ano, ou para os que venham a se estabelecer após o mês de janeiro, na ocasião em que requererem as repartições dos registros ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Isso tem previsão lá no artigo 587 da CLT. O empregado que não estiver trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venha a autorizar
prévia expressamente esse recolhimento, ele vai ser descontado no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. É importante a gente frisar que, a despeito da discussão sobre a sua natureza tributária, né, de tributo, as contribuições sindicais, elas continuam sendo recolhidas na Caixa Econômica Federal ou aos demais bancos integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, de acordo com as instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é repassado à Caixa Econômica Federal as importâncias que devem ser arrecadadas. Bom, com efeito do artigo 589 da CLT, que foi mantido pela reforma trabalhista, vamos ler o artigo 589, que ele é bem interessante. Olha só. Da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal na forma das instruções que foram expedidas pelo Ministro do Trabalho. Primeiro, para os empregadores, 5% para a confederação correspondente, 15% para a federação, 60% para o sindicato respectivo e 20% para a conta especial empregado e salário. Para os trabalhadores, 5% para a confederação correspondente, 10% para a central sindical, 15% para a federação, 60% para o sindicato respectivo, 10% para a conta especial emprego e salário. Tem ainda os parágrafos. O Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical para fins da destinação dos créditos previstos neste artigo. A central sindical a que se refere a linha B do inciso 2º no caput deste artigo, deverá atender os requisitos da representatividade prevista na legislação específica sobre a matéria. Bom, então a lei determina aí o percentual que deve ser recolhido pela Caixa Econômica, né? Bom, e os artigos 592 e 594 da CLT, eles determinam sobre a destinação dos recursos que são arrecadados a títulos de contribuição sindical. Além dessas despesas que são vinculadas à sua arrecadação, né, recolhimento e controle, a contribuição sindical ela deve ser aplicada pelos sindicatos na conformidade dos respectivos estatutos, com os seguintes objetivos, né? É claro que dentre outros que são específicos do sindicato, mas de uma forma geral é assistência técnica e jurídica, assistência médica, dentária, hospitalar e até farmacêutica, né? Bom, na realização de estudos econômicos e financeiros, agências de colocação, cooperativas, bibliotecas, creches, congressos, conferências, férias, exposições, prevenção de acidentes do trabalho, né, e outras finalidades desportivas. A crítica que a gente faz aqui, né, às alterações que foram introduzidas pela reforma trabalhista, né, repousam na ausência de regras de transição e de debates democráticos para a extinção gradativa da contribuição sindical. É claro que os sindicatos das categorias profissionais, eles serão os mais prejudicados com a queda, né, vertiginosa dessa arrecadação, o que implicará na redução da defesa dos direitos dos trabalhadores.
porquanto o inciso 3º do artigo 8º da Constituição Federal, que determina que os sindicatos eles são instituições de defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, sendo que a contribuição sindical ela constitui elemento econômico imprescindível para o desempenho dessa função constitucional. Já as entidades sindicais patronais, elas não sofreram impactos, tão grandes em sua gestão financeira, pois em que eles, na medida que eles recebem outras contribuições muito mais vultuosas, que são oriundas do Sistema S, SESC, SENAI, SENAR, etc. Bom, sendo certo ainda que, costumeiramente, os empregados não se opõem ao recolhimento da contribuição sindical patronal. O mais estranho é que, paralelamente à extinção da contribuição sindical para os sindicatos dos trabalhadores, sob o engenhoso argumento de introduzir mais liberdade e modernidade nas relações de trabalho, deveria o Congresso Nacional ter ratificado a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, mediante simples decreto legislativo, que consagra a mais ampla liberdade sindical, tal como ocorre com os países mais desenvolvidos. A mensalidade sindical ou contribuição do associado é uma espécie de receita sindical que tem previsão no respectivo Estatuto Social do Sindicato, ou na Assembleia Geral. Ela é constituída de pagamento que é realizado exclusivamente pelo associado, ou aquele que é filiado, pelos sócios que são inscritos na entidade sindical. O artigo 548 da CLT, ele menciona que constituem o patrimônio das associações sindicais, as contribuições dos associados na forma estabelecida nos estatutos ou pelas assembleias gerais. A distinção entre mensalidade sindical e contribuição sindical, ela não se faz mais pela facultatividade da mensalidade sindical e a compulsoriedade da contribuição sindical, até porque a reforma trabalhista ela também tornou a contribuição sindical facultativa, como a gente já mencionou há pouco. Parece que a mensalidade sindical e a contribuição sindical, elas não se confundem. Por quê? A mensalidade sindical é paga apenas pelos filiados ao sindicato, enquanto que a contribuição sindical ela é paga por todos os integrantes da categoria, inclusive os filiados. Na mensalidade sindical, os percentuais e a aplicação dos recursos que são arrecadados dependem apenas da previsão no estatuto, enquanto que a contribuição sindical, os percentuais e a aplicação estão previstos em lei, não podendo o estatuto vir a contrariá-la. Ambas dependem de autorização expressa do empregado e do empregador, para que o sindicato da categoria profissional ou econômica ele possa cobrar, como está determinado nos artigos 545, 578, 579 e 582 da CLT, e que todos foram dados redação. A redação foi feita pela reforma trabalhista. Bom, existe também a taxa assistencial, ou desconto assistencial ou taxa de fortalecimento sindical.
Essa espécie de receita sindical é autorizada pelas Assembleias Gerais e é fixada em acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas. Ela é como uma forma de custeio das despesas que são realizadas durante as negociações coletivas. Bom, terminamos a parte sobre organização sindical e vamos ficar por aqui. Tchau.